E eu creio que os irmãos pegaram já um pouco que mais ou menos eu quero compartilhar hoje. O Marco já deu continuidade aqui falando sobre o amor de Jesus. E ao meditar, a gente tem sempre muita coisa. Eu estava com um monte de coisa para compartilhar com os irmãos. Eu creio vai ter a oportunidade. Mas sabe uma coisa, Cícero, que me intriga? É porque Jesus me ama. Isso me intriga. Isso mexe comigo quando eu penso no Jesus que me ama e quando eu penso no tipo de amor que Ele dispensou a mim. Isso me intriga, isso me deixa sem ar, a minha cabeça não dá conta. Sabe, a minha forma de pensar não dá conta. Pensa comigo. Por que as pessoas são amadas? Porque você é amado por alguém que está com você. Por que as pessoas são amadas? Dentro do contexto nosso, né, latino-americano, que usa o amor para tudo, mas vamos pensar em amor com relação ao semelhante, ao outro. Né? Apesar de que a gente diz que ama alguma comida, né? A gente ama ir à pizzaria, ama o pet, ama tanta coisa, mas por quê? Por que, Mariana, você ama o Robson? Por que, Jackson, você ama a Sara? Olha, repita comigo, diga: eu sou um profeta de Deus. Você entendeu já, Sara, ou não? Eu tenho que te explicar. Eu tenho que desenhar ou não? Você é uma profeta de Deus. Você acabou de dizer o quê? Está profetizado. É isso que você quer? É isso que você quer? Diga comigo, repita comigo, Sara, eu sou uma profeta de Deus. Sabe o que significa isso? Quando as palavras saem da sua boca, são sentenças. Cuidado com o que você diz. Por que você ama seus filhos, Luciana? Por que você ama? Por que você é amado? Uma interessante pergunta. Vou te perguntar. Por que você ama sua filha, irmã Valéria? Maria Clara, por que você ama sua mãe? Porque ela é tudo que eu tenho. Uma boa resposta. Rodrigo, por que você ama seu pai? Porque ele cuida de você. Muito bem. Caião, por que você ama sua mãe? Porque ela cuida de você há 22 anos. Ah, é 19, é. Você ama algum cantor, por exemplo? Cantor de alguma música, um artista? É. Tem pessoa que é amada por causa da voz? Sim ou não? As pessoas, puxa, vai chegar aquela pessoa, você se lasca, você se arrebenta todo para ir lá. Você ama um time de futebol? Tá ali o Cícero ali, ó, só olhando. CRB. Ultimamente, né, mais ou menos. Mas... Por que nós somos amados? Sabe, quando a gente pensa nisso, né, eu vejo às vezes a minha esposa mesmo, ela
procura fazer coisas, né? E às vezes eu tento corresponder. Mas quando a gente pensa no amor entre as pessoas, isso está sempre ligado a um mérito. Quando a gente pensa na relação humana, está sempre ligado a um mérito. O início, normalmente, não tem muito mérito, é mais zeros, né? É mais o físico, é mais a aparência. Mas, quando você decide casar, você começa a pensar outras coisas, né? Não apenas o físico, a aparência, você começa a pensar outros predicados, né? Mas o amor entre os homens está sempre ligado ao mérito. E é por isso que eu não posso entender por que Jesus me ama tanto. Porque não tem mérito. Cícero, como que Jesus... Você pode dizer, a Vera me ama porque eu dou conta das coisas, coloco a comida na mesa. Os filhos amam os pais porque cuidam deles. O marido ama a esposa ama o marido por alguma coisa que essa pessoa faz, participa. Mas por que Jesus nos ama? Robson, os meus cabelos todos caíram, eu tentando buscar uma resposta. E ontem Jesus disse para mim, porque sim. Eu te amo porque sim, acabou. Não tem justificativa. Eu só te amo porque eu amo. Porque se fosse por mérito, você estaria morto. Você já teria sido destruído. Mas por causa que Ele é o próprio amor, Ele não tem que justificar. Porque o amor de Jesus não é eros, não é filos, é ágape. A gente mesmo amando o filho, se aborrece com eles e às vezes muito gravemente. E a gente condiciona algumas coisas para esses filhos, mas Jesus não. O amor dele é incondicional. E por isso a gente não entende por quê que algumas pessoas recebem algumas coisas, a gente diz, mas elas não mereciam. E realmente não mereciam, mas elas recebem. Porque Jesus as ama. Diga comigo, Jesus, porque o Senhor me ama. Irmã Valéria, você sabe por quê? Porque sim. Simplesmente isso. Ele te ama porque Ele te ama. No livro de João, capítulo 3, o mais conhecido dos versículos da história dos cristãos. João capítulo 3, versículo 16 diz, na versão ARA ou AA, Almeida atualizada, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E na minha versão aqui diz assim, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou tanto, que deu o seu Filho. Ele amou de tal maneira, Ele amou tanto. São palavras que elas apontam, elas conotam uma indefinição do sentido máximo daquele sentimento. Como é que eu posso dizer que é um amor, mas não é um amor comum? Não houve palavras, então usou tanto, tal. Robson, não é porque você trabalha honestamente que Jesus te ama. Irmã Mariana, não é porque você se traja bem que Jesus te ama. Não é pela eloquência de palavras que Jesus nos ama. Não é porque você cede o lugar na fila
do caixa para alguém que Jesus te ama. Não é porque quando você leva uma trancada no trânsito, você diz: o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Não é por isso que você é amado por Jesus. Não é quando alguém tem necessidade e aí você vai lá e mete a mão no bolso e dá uma oferta, uma esmola, que você é amado. Cícero, nada disso poderia mover Jesus do lugar dele. Nenhuma coisa que eu pudesse fazer poderia mover o coração de Deus. Por que Ele nos ama tanto assim? Porque não há mérito em nós, não há merecimento em nós. E quando nós oramos, Jackson, o Pai Nosso, e às vezes a gente diz Pai Nosso que está no céu, aí chega aquela parte que diz: perdoa as ofensas assim como nós temos perdoado. Não é porque você perdoa que você é amado. Antes de nós fazermos qualquer coisa, nós já fomos amados. Antes de eu reagir. No livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 4, quem achou, diga amém. Diz assim: Deus, porém, é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, versículo 5, que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Obrigado, Jesus. Com certeza, Ivo. Obrigado, Jesus. Porque não foi algo que havia em nós que moveu o coração de Deus. Foi só graça. Foi só a misericórdia, o amor de Deus tão grande. E ele diz: nós que estávamos espiritualmente mortos e condenados, ninguém daria nada, uma moeda por nós. E eu sei o que é isso. Eu já contei isso quando eu era adolescente na casa dos meus pais. Eu era viciado em jogo de bilhar, de sinuca. E eu fazia tudo para jogar e jogava apostando. Aí que piora a situação. E infelizmente eu era bom no negócio. Ganhava mesmo. Os melhores da vila onde eu morava. Primeiro meu pai tinha um bar, tinha duas lá em casa. 2 sinucas em casa. O campo de treinamento estava lá. Mas eu fui a um nível tão ruim que o meu pai não me dava dinheiro para comprar uma caixa de fósforo. Você sabe o que é você viver dessa forma? Ninguém confia em você. Ninguém olha para você como alguém digno. Isso é muito ruim. Você já imaginou? Quando você diz algo para alguém, a pessoa não acredita. Eu tenho um amigo que era tão mentiroso que ele acreditava na mentira dele. Mas um dia, ele precisando de um socorro, começou a falar e ninguém acreditava nele. Sabe o que significa isso? É muito ruim isso. Assim nós éramos. Nós estávamos condenados pela nossa própria atitude, pela nossa própria maneira de ser. Mas Deus nos amou tanto. Ele teve tanta misericórdia. E amou tanto que mandou o seu filho vir a esse mundo. Por amor a alguém como eu. Isso é difícil de entender. O apóstolo Paulo conclui os primeiros 7 capítulos de Romanos dizendo assim: miserável homem
que sou. O problema é que algumas pessoas se acham. E não estou falando de pessoas no mundão, não. Estou falando de crente mesmo, que se acha. Ele acha que ele é a última cocada do tabuleiro, que Jesus viria a esse mundo só por causa dele. Não porque ele era pecador e perdido, mas porque ele é santo, perfeito, imaculado. O apóstolo Paulo conclui os 7 primeiros capítulos de Romanos dizendo, no versículo 24 do capítulo 7, dizendo: miserável homem que sou. E é interessante, a gente às vezes, Mari, pensa que a gente pensa em coisas grandes, irmã Poliana. E às vezes eu faço a escola da graça, confesso aos irmãos, sou pecador. Às vezes eu faço a escola da graça numa angústia de alma e de espírito muito grande. Porque às vezes o inimigo vem e diz, ninguém está dando bola para isso. E aí, esses dias veio uma pessoa em casa e começou a compartilhar algo da escola da graça. E eu fiquei assim, meu Deus. Sabe? Eu fiquei pensando, a pessoa dizendo a alegria dela de ter participado de uma série que a gente fez e ter acompanhado e que foi muito bom e proveitoso. E eu fico pensando, misericórdia, assim. Porque talvez no meu eu não faria aquilo. Porque eu acho que eu atrapalho a obra de Deus algumas vezes. Mas eu sei que algumas pessoas se acham. E aí a pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, eu fiz. Eu posso usar a palavra ou não posso? Tá ao vivo, é? Eu fiz caquinha. Eu ia usar outro termo, viu? Mas... Marco, a pessoa que tem a capacidade de olhar para si e dizer, eu fiz besteira, eu estou errado, essa pessoa é salva. Em Cristo Jesus. A salvação chegou na vida dela. Porque essa é a maior dificuldade dos cristãos hoje. É reconhecer que eles não merecem nada. Aliás, merecíamos a morte, a condenação, a miséria. Mas Deus põe pão todo dia em nossa mesa. E sabe por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele nos ama. Porque nós não merecemos. Nós merecemos morrer à míngua. Eu estou lendo o livro de Esdras, querido. Que atitude de Esdras. Neemias, que atitude de Neemias. Sabe, chorar pelos pecados dele, pelo pecado do povo, lamentar, não comer, sabe, que coisa tremenda. Eu quero ser um crente igual eles. Eu estou buscando isso para a minha vida, porque é muito duro você olhar hoje as pessoas se achando. Mas nós não somos nada, Jackson. Nós não somos nada, mas Deus nos ama. Apesar de nós, Deus nos ama. Apesar de nós, Ele continua de braços abertos, apesar de nós. E eu digo, Jesus, por que o Senhor me ama? E Ele diz, porque sim. No livro de Lucas, capítulo 19, aliás, capítulo 18, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 19 a 14, nós encontramos a parábola de que Jesus fala de um fariseu e um cobrador de impostos que chegaram-se a Deus para orar. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. E eu acho tremendo quando Jesus faz isso, porque, se você sabe, lembra, o fariseu era quem? Quem é um fariseu na Bíblia? Um mestre da lei, alguém que conhece a lei, tipo Neemias, um mestre da lei, alguém que tinha conhecimento profundo da lei, com
entendimento lógico, poderíamos dizer que é alguém que conhece muito sobre Deus, não é? Porque a lei está querendo mostrar para nós quem é Deus. Mas quem é Deus? Se Deus coloca aquilo, Ele dá uma sombra, segundo o apóstolo Paulo, daquilo que Ele é, através do Pentateuco, através dos profetas. Mas para saber quem é Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. E intimidade profunda com Deus não é uma hora que eu levanto a mão e digo em nome de Jesus na rua por qualquer coisa, não é intimidade, querido. É sentir o cheiro um do outro. É saber se o outro tem bafo ou não. Isso é intimidade. E então Jesus escolhe o fariseu. E Jesus é mestre nessas coisas. E ele está falando ao povo. Ele diz, olha, um fariseu e um cobrador de impostos, algumas versões diz publicano, né? Chegam diante de Deus para orar. O fariseu chega como? Hein? Eu sou o cara. O fariseu chega, Senhor, eu dou meus dízimos, faço as minhas ofertas, eu jejuo, eu guardo os sábados, as festas, eu faço isso, eu faço aquilo. O cobrador de impostos, o publicano, chega e diz, Senhor, diz a Bíblia que ele nem ousou levantar a cabeça. Ele chegou e disse, Senhor, sabe por quê? Sabe quando os filhos fazem uma coisa errada? Tem aquela coisa instintiva, né? Quando seu filho faz uma coisa errada, o que é que ele faz? Estou errado. Ele já está dizendo sem nenhuma palavra, eu estou errado. O publicano, o cobrador de impostos, chega assim, Senhor, eu sou um miserável. Irmã Valéria, atitudes falam muito. Atitudes falam muito. Sabe, a maneira que nós cultuamos a Deus fala muito. Como é que nós chegamos na presença do Senhor? Às vezes a gente chega se achando. Cuidado, queridos, porque nós não conhecemos Deus. Apesar de Ele nos amar com um amor infinito e incondicional, nós não o conhecemos. E aquele homem, Clarinha, chega e diz, Senhor, eu sou um miserável pecador. Eu nem mereço estar aqui. E aí Jesus conclui dizendo, quem saiu perdoado? O que se exaltou ou o que se humilhou? Aquele que se humilhou. Aquele que chega reconhecendo quem Ele é. Queridos, diante de um Deus perfeito. Uau! Quinta-feira nós vamos ver as cartas do Apocalipse juntos aqui. Você vai ver as cartas às 7 igrejas. Coisa maravilhosa é o nosso Deus. Quem pode esconder da luz? A luz que clareia no mais íntimo. Amém, irmã Poliana? Aquela luz de Jesus que clareia onde ninguém vê, às vezes nem nós. Há coisas que estão... Você sabia disso, que há coisas que estão escondidas até de nós, em nós? O Senhor tem me ensinado a orar assim esses dias, para que Ele revele o que eu tenho escondido dentro de mim mesmo. Porque você corre um sério risco de achar que você merece alguma coisa, de achar que você é bom o suficiente, e nós não somos bons o suficiente. Deus é bom. O Criador dos céus e da terra é bom. E Ele é tão bom, Jackson, irmã Sara, irmã Shirley, que Ele nos ama, apesar de nós. Na mesma linha, nós temos em João 8, versículos 1 a 11, uma história bem conhecida acerca de uma mulher que foi flagrada em adultério. E apenas para informação, esse texto ele foi adicionado ao livro de João, porque no livro de João original não tem ele. Mas é algo que aconteceu de verdade. Apenas nenhum dos 4 evangelhos relatou. E então foi
colocado dentro do Evangelho de João, de Jesus segundo João. Escreveu assim, que um certo dia, de novo, quem foi que pegou a mulher? Quem é os fariseus? Aqueles que estão mais íntimos, pela lógica. Sabe, os que estão mais íntimos de Deus, os que estão mais próximos, conhecem mais, têm mais entendimento. Aí eles chegam, pegam uma mulher em flagrante de adultério e levam até Jesus, para que Jesus dissesse o que fazer com ela, mas a lei já dizia o que fazer com ela. Sim ou não? O que a lei dizia para fazer com ela? Para apedrejar. Mas eles queriam pegar Jesus. Eles queriam fazer Jesus entrar em uma contradição. Aí os homens pegam a mulher e levam até Jesus e perguntam o que fazer com ela. Eles chegam, Jesus está escrevendo algo na areia, porque Deus sabe de todas as coisas. Amém? Diga comigo, Deus sabe de tudo. Isso não dá um frio não no coração? Olha, arrepia os pelos do meu coração todinho quando eu penso isso. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, Robson. Até aquilo que a gente pensa que está escondido, Ele sabe de tudo. Ele conhece-nos intimamente. E apesar disso, Ele nos ama. Com amor incondicional, irmão Poliana. É coisa maravilhosa demais. Nós não podemos entender. Eu sei que eu posso falar aqui 40 minutos o que eu estou tentando passar para os irmãos, vocês não vão entender tudo. Mas o amor de Deus é algo maravilhoso. É algo incrível. Primeira questão, Cícero. Os homens que levaram a mulher até Jesus se achavam melhores do que ela? Sim ou não? Tanto se achavam melhores que estavam já com pedras na mão. Não, porque nós somos mestres da lei. Se eles são tão bons assim, por que os homens não levaram o homem que foi apanhado em adultério também? Você se acha tão bom, tão justo? Jesus já viu tudo antes deles chegarem. Estão trazendo a mulher. Mas se ela foi apanhada em adultério, significa que estava ela e mais alguém. Sim ou não? Onde é que está esse alguém? Por que o alguém também não é levado? Porque a lei, Cícero, dizia que se fosse apanhada em adultério, tinha que morrer a mulher que foi apanhada em adultério e o homem que estava adulterando com ela. Mas os que se achavam bom colocaram o caboclo de lado e vamos levar só ela. Por quê? Por que levaram só a mulher? Alguém arrisca? Hein? Porque ele era influente? Podia até ser, mas tem outra coisa, outra razão melhor. Hein? Porque a gente é miserável, é boa. Mas é isso, mas tem algo antes disso. Hein? O sexo frágil? Não, você está muito santo. O que era? Hein? Não. Por quê? Vou pagar uma coxinha com uma Coca-Cola para quem acertar hoje. Tá vendo como tem coisa escondida em nós que a gente não pensa? Que a gente nem vê que tá. Por que eles não entregaram o homem que foi apanhado em adultério? Porque ele achava que nada sujava a imagem dele. É uma boa causa, mas não é. Porque queriam acusar Jesus.
Eu acho tão legal isso, queridos. Mas tudo isso que vocês falaram está certo. Tudo. Mas a principal razão porque eles não levaram o homem é porque amanhã pode ser eu. Amanhã, quando for eu, você me coloca de lado aí também. Eu vou te aliviar aqui e amanhã você alivia para mim. Você acha? Você acha que tinha outra razão? Não, querido. Eu só estou pensando no meu próprio umbigo. E quando eu penso em alguém assim, e nós somos assim, cara. Cauê, se você não reconhecer que você é um miserável, cara, como Jesus pode amar alguém assim? E com o amor que Ele nos amou, de se entregar numa cruz, a pior condenação que alguém poderia sofrer, e ainda assim Ele foi lá. Ele foi lá por nós. Eu tenho mais uma pergunta. O que Jesus escrevia na areia? Você já sabe. Mas é isso. Para aqueles que se achavam diante, se está lá todo mundo com a pedra na mão, esperando uma resposta de Jesus. Jesus assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus baixa de novo e continua escrevendo. O ladrão, mentiroso, adúltero, covarde, prostituto, corrupto. A Bíblia diz que à medida que o tempo passava, cada um ia saindo, do mais velho ao mais novo. Sabe por quê? Porque os mais velhos já têm sabedoria suficiente para saber o que está acontecendo em algumas situações. Os mais novos ainda continuam se achando. Não, pera lá que eu vou cumprir a lei. E aí quando Jesus continuou escrevendo, foi atingindo a eles também. Fornicário, desobediente aos pais. Quem pode permanecer de cabeça levantada diante de um Deus assim? Quem pode se achar? Hein? Não, eu sei. Tem um motivo de maior alegria nossa. É esse. E eu não quero pregar, eu não quero que você saia daqui hoje triste, eu quero que você saia daqui alegre. Porque no fim de tudo, quando eu medito, eu sei que a alegria invade o meu coração por saber tudo que eu sou e Jesus saber mais ainda, e ainda assim Ele me ama. Ainda assim, Cauê, Ele te ama, sabendo que você não presta, sabendo que você não vale nada, Ele te ama. Sabendo que falta muito para mim e para você ser um marido de Deus, um pai de Deus, um homem cheio de Deus, falta muito para nós. Mas ainda assim, Ele nos ama. Ele nos ama ao ponto de entregar-se por nós. E não apenas naquele dia, ainda hoje. Eu quero meditar sobre um outro grupo de pessoas, também no livro de Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50. Se você lembra dessa passagem, eu hoje quero só que você vá aí e marque o teu dedinho aí nessa passagem, mas eu quero muito expor apenas aquilo que eu estou querendo passar para você. Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50, fala de uma mulher prostituta, adúltera, que foi até uma casa que Jesus estava, de um o quê? De um fariseu. De novo, um mestre da lei, alguém que achava ou pensava-se acerca dele que é um homem que conhece as coisas de Deus. E essa mulher ungiu os pés de Jesus, né, com um óleo precioso. E então aquele homem
pensando no seu coração acerca de Jesus, se fosse realmente de Deus, saberia quem está. E a lição que eu quero tirar aqui, queridos, é: Jesus conta uma parábola de novo a esse homem, fala de dois homens que deviam a um homem. Um homem devia 50 e o outro 500. É isso? O que diz a sua versão? Acho que a minha diz diferente, então. É isso. Um devia 500, outro devia 50. O que? Não importa agora. Só importa você entender que 50 é menor do que 500, sim ou não? 10 vezes menor, sim ou não? Né? Um devia 50, outro devia 500. Não tendo com que pagar, ambos não tendo com que pagar, foram perdoados as suas dívidas. E Jesus questiona: quem tem maior gratidão por aquele que emprestou? O que foi perdoado pouco ou o que foi perdoado muito? E a resposta do fariseu, mestre da lei: obviamente que o que devia mais. E isso é importante porque você e eu precisamos entender que quanto maior for o nosso entendimento, a nossa visão de quem nós realmente somos, vai definir, vai determinar o nível de gratidão, o nível de entrega ao Senhor Jesus por parte de nós. Quanto mais a pessoa se achar, meu amigo, menos ela vai buscar a Deus. Pode olhar na sociedade, dentro e fora da igreja, você vai ver isso. Quanto mais a pessoa se acha intelectual, sábio, inteligente, financeiramente bem, ela vai achar que ela precisa menos de Deus. Mas infelizmente, a condição de todos nós, seres humanos, é pobre, cego e nu. Não temos nada. Continuando, Lucas 17, 11 a 19, fala de 10 leprosos que foram curados. E aí, entenda o amor de Deus. Quantos leprosos foram curados? 10. Diga comigo, 10. 10 leprosos foram curados. Você já viu um Deus que age dessa forma? Curou 10. Por que ele curou 10? Porque tinha 10 enfermos. E curou 10 porque tinha 10 enfermos. O texto diz que um desses 10 voltou para agradecer a Jesus. Mas Jesus curou 9. E aí eu entendo João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Irmã Poliana, não se assuste quando você vê alguém recebendo algo de Deus, mesmo ela não correspondendo em nenhuma vírgula, porque Deus é assim, porque isso é Ele. Ele não pode ser diferente. Ele não dá sol melhor para quem é mais bonzinho, ou chuva no tempo certo para quem é bonzinho. Ele dá para todos, porque Deus é bom, porque Ele é amor. O amor dele é incondicional. No livro de Efésios, que nós lemos ainda há pouco, capítulo 2, agora os versículos à frente, não mais o 4 e o 5, mas o 8 e o 9. Efésios capítulo 2. Porque Jesus me ama tanto. Versículo 8, quem achou, diga amém. Diz assim: pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. Quem creu em Jesus aqui? Quem crê em Jesus? Isso é uma dádiva de Deus. Então, quando você falar de Jesus para alguém, e essa pessoa não crê, não questione, não fique bravo, não fique zangado. Se você puder, dobre o joelho e ore e diga: Senhor,
dá a essa pessoa a mesma dádiva que o Senhor me deu. Ora por ela, porque isso é um milagre, queridos. Irmã Valéria, você crê em Jesus é um milagre. Então não se aborreça, não se frustre quando você falar de Jesus para alguém e ela não ter a mesma atitude sua, porque você foi bem-aventurada. Você recebeu algo que nem todos recebem. Jesus está para todos, mas nem todos estão com o coração abertos para Ele. Então qual é o meu papel? Clamar para Jesus, para que Ele tenha a mesma misericórdia que Ele teve da minha vida, para Ele ter com a vida daquele outro. Porque se não for, não vai acontecer, queridos. Isso não vem de nós, vem de Deus. Alguém crê em Jesus, não vem de nós, vem de Deus. Irmão Cícero, só Deus na causa da nossa irmã. Só Deus. Eu não posso argumentar. Quem já saiu de uma conversa pensando assim, todos os argumentos possíveis foi colocado na mesa? Você já teve algumas situações assim? Você falou com alguém, colocou tudo bonitinho, tudo didático, tudo certinho, era só pegar e correr para o gol. E a pessoa chega e diz, hoje não, Faro. Já teve uma situação dessa? Depois disso, se a pessoa não aceitar Jesus, não crer em Jesus, não se entregar em Jesus, não tem mais jeito. Você já teve essa situação? Eu já tive várias. Sabe o que Jesus disse para mim, Sérgio? Não tem nada a ver contigo. Não depende da tua eloquência, da tua forma de falar, das palavras bonitas, contexto ou fora de contexto, depende de mim, porque isso vem de mim. Então você vai evangelizar alguém, querido. Por isso, precisamos de fortalecer o nosso grupo da noite do sábado. Legal levar comida, sim ou não? Mas tem que ter um grupo intercedendo antes. Tem que ter um grupo de oração antes. Tem que ter gente clamando ao Senhor antes. Para quando alguém pegar naquela marmita, cair de joelhos e dizer, eu quero Jesus. Porque não é o que nós fazemos, é o que Deus faz. Não é o que eu estou fazendo. A gente alimenta só a carne, mas o Espírito, só Deus alimenta. Para Ele nos dar sensibilidade de olhar para alguém e ver que ela precisa de algo. Para o Espírito vir sobre os nossos filhos, como vimos outro dia lá. Enquanto um orava por um, outro estava orando por outro. É isso, mas nós não podemos ir desarmados. Temos que ir blindados pelo Senhor. Amém? Porque Jesus nos ama. Versículo 9. A salvação não é uma recompensa. Que coisa maravilhosa, essa versão é muito legal. A salvação não é uma recompensa. Coisa linda. Pelo bem que fizemos, portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Não há nada. Não há nada que poderíamos fazer para mover o coração de Deus. Ele fez porque Ele é assim. Porque Ele nos ama. E nós temos que dar glória a Deus e aleluia, porque nós fomos alcançados por esse amor, mesmo sem merecer. Apesar de nós, esse amor nos alcançou, esse amor nos abraçou. No livro de 1 João, capítulo 4, João capítulo 4. Obrigado, Jesus, por seu amor incondicional, Pai. Quem achou, diga amém. Diz assim, 4 versículo 7, perdão. Jesus diz assim: queridos amigos, amemo-nos uns
aos outros. Pois o amor provém de Deus. E aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus. Quem é filho de Deus? Aqueles que amam. Quem conhece a Deus? Aqueles que amam. E não é amar quem está te amando, não. O amor segundo o padrão dele. Versículo 8. Mas, se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus. Porque Deus... Porque Deus é amor. Porque Jesus te ama, irmão Cícero? Porque Ele te ama, Robson? Porque Ele te ama, Jackson? Porque Jesus te ama, Valéria? Porque Ele é isso. Porque Ele é amor. E Ele não pode mudar aquilo que Ele é. E Ele viveu em nosso meio, em carne, cerca de 33 anos, fazendo uma única coisa, nos amando. Tudo que Jesus fazia tinha muito amor envolvido. Tudo, desde o amanhecer ao anoitecer, todos os movimentos, tudo que Jesus fazia, as casas que Ele entrava, os montes que Ele subia para orar, as vezes que Ele foi ao encontro de pessoas, tudo, e tinha muito amor envolvido, porque havia uma missão a mais na vida de Jesus: ensinar para mim e para você o que é que realmente vale a pena na vida. O que realmente vale a pena na vida é o amor, queridos. Jesus teve toda a sua vida no nosso meio, e depois disso, se você ler os evangelhos, se você ler as cartas, você vai encontrar uma única lição: amor. Quando ele resume os mandamentos, ele resume em dois. Os dois têm a ver com amor. Amar a Deus e amar ao próximo e amar a nós mesmos. Amar a Deus, aliás, amar a nós mesmos e ao próximo. Ele resume todos os mandamentos a isso. Porque ele diz: ama a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti. Se você não se amar, você não pode amar o próximo. Mas o amor de Deus. Ele passa o resto fazendo isso. O que vale a pena? É amar. Sabe, quando você tem grandes conquistas que você não tem com quem compartilhar, tem graça? Tem graça? Não tem graça. Porque o que vale na vida é o amor, o altruísmo, o pensar no outro, o fazer o bem. Há uma vertente da psicologia que fala que a pior coisa é o amor não correspondido. E eu digo, contrariando a psicologia, a pior coisa é você não saber amar. É pior do que você não ser correspondido. Alguém que não aprendeu a amar é alguém amargo, triste. Para ele tudo está ruim, tudo está difícil, porque ele não aprendeu o principal da vida do ser humano: amar. E amar ao outro mais do que a nós mesmos. Sabe, entregar. Quando eu tenho mais gasto, mais atenção a mim mesmo, eu me torno uma pessoa seca, fechada, petrificada. Eu não consigo ver a necessidade do alheio, de quem está à minha volta.
E Deus não pode estar aí, ainda que Ele nos ame. Ainda que Ele nos ame. A receita, Cauê, da alegria, da felicidade, a receita da eternidade é amar. Mas o que tem feito a igreja com esse amor? Se Jesus me amou tanto, Ele amou só a mim ou amou aos outros? Ele amou a todos, sim? Amou a todos. Muitas vezes nós fechamos o amor só em nós. Não queremos compartilhar o amor com ninguém. Não falamos de Jesus para ninguém. Não dedicamos tempo a levar ninguém a Cristo. Cícero, a picanha da vida é o amor. O filé mignon da vida é o amor. Se você não aprendeu a amar, você vai sofrer muito. Você vai ser uma pessoa triste. Mesmo que você ame, Jackson, e não tenha correspondência, continue amando, porque isso é o melhor da vida. Jesus passou todo o seu ministério fazendo isso e tentando nos ensinar isso. Sabe, aquele amor que se coloca no lugar. A vida não importa. Todos conhecem que o meu filho nasceu com intolerância a glúten. E durante 9 anos eu orava por ele. E algumas vezes eu ficava assistindo ele de longe como pai. E algumas vezes prostrado sobre o leito dele. Porque ele ia para as festas e não podia comer bolo, irmã Valéria. Porque ele via as crianças com aquela alegria se divertindo e glória a Deus, a gente podia fazer algo para ele. Mas algumas vezes eu disse: Senhor, por que não é eu? Vamos fazer um acordo, transfere a doença dele para mim. Sem amor, queridos, essa vida não vale a pena. Porque você ama seus filhos, você daria a sua vida por eles. Porque é isso que vale. O resto, tudo perde sentido, perde valor. E Jesus passou todo o seu ministério tentando nos ensinar isso. Algumas vezes não vão corresponder, porque assim fizemos com o nosso mestre. Muitas vezes não vão corresponder. Mas sabe o que é pior do que um amor não correspondido? É um coração que não sabe amar, que não sabe fazer algo para o outro. E Cícero, há ainda uma coisa pior do que isso. A exemplo dos leprosos de Lucas 17, a exemplo do fariseu que não compreendeu o que aquela prostituta fazia, ungindo os pés de Jesus. Há uma coisa pior ainda que a humanidade tem feito, é diante de tão grande amor de Jesus por nós, a pessoa não corresponder, a pessoa não se aperceber disso. Cícero, o amor de Jesus vale tão a pena, mas vale tão a pena. Sabe quando você encontra esse amor? Quando eu pensei no meu filho vivendo uma vida de restrição por toda a vida, eu dizia: Senhor, vale a pena eu viver com essa doença para ele viver livre, porque o amor faz a gente entender o que realmente vale a pena. E eu digo hoje para você: não vale a pena trocar o amor de Jesus por qualquer coisa que esse mundo possa te oferecer. Não vale a pena trocar o amor de Jesus pelas alegrias que esse mundo possa te oferecer.
Jackson, não vale a pena trocar o amor de Jesus por um prato de carne. É melhor a gente comer aquele tomatezinho com sal, se tiver, que você não come sem nada. Vale muito mais a pena você passar necessidade nesse mundo, mas não trocar o amor de Jesus. Quando eu era jovem, meus 20 e poucos anos, flertando a irmã Janete, eu era o Brad Pitt em pessoa, tinha cabelo, não tinha barriga. Eu queria tanto o amor da Janete. E eu era motorista de ônibus jovem. As irmãs devem imaginar as situações que a gente passa. As mulheres, as jovens se jogando em cima de mim, e eu dizia, não, eu quero o amor da Janete. Não valia a pena trocar nenhum daqueles amores pelo amor que eu queria, que valia mais para mim. Mas depois de 6 meses, a irmã Janete me dando volta, e eu dizendo a ela que queria, que a amava, eu escrevi um bilhete para ela e eu disse nesse bilhete, você não está vendo que eu te amo? Se você não decidir hoje, eu vou enterrar esse amor em algum lugar e eu vou atrás de outra. Desse jeito. E aí a irmã Janete saiu de lá de dentro da casa e veio se jogando nos meus braços e dizendo, eu também te amo. E foi aquela... Parece engraçado, né? Mas Jesus um dia vai dizer, acabou, não tem mais oportunidade. E para quem não aceitou o amor de Jesus, qual vai ser a esperança? Nenhuma. Porque Ele nos ama, sim. Mas um dia esse amor, sabe? Óbvio que o amor de Jesus, a paciência, a longanimidade dele é muito maior do que a minha. Eu com 6 meses fui paciente, sim ou não? E sendo perturbado por outras, fui paciente. Mas eu cansei, disse, olha, ou é hoje ou acabou. Porque não é possível não, que você não enxerga que eu te amo. E a pergunta eu faço, será que as pessoas hoje não enxergam que Jesus as ama? Não, eu não posso crer. Eu acho que elas veem e elas estão rejeitando esse amor. Mas haverá um dia em que esse amor vai cessar, em que Ele vai dizer, acabou, fechou a porta, entrou para as bodas do Cordeiro, quem está dentro, está dentro. Quem está dentro não sai mais. Quem está fora quer entrar, mas também não entra. Porque acabou. Porque é verdade, irmã Poliana, Ele nos ama. Porque Ele é amor. Mas um dia, isso vai acabar. E quando acabar? Esse é o desespero que dá no meu coração. E quando acabar e a Eliana não tiver visto? E quando acabar e o João e a Ana não tiver visto? O que nós vamos fazer, queridos? O que nós vamos fazer? Continuar confortavelmente em nossos cultos, escolas. Glória a Deus pelo café das mulheres aí. Eu espero que mulheres tenham sido impactadas. Mas nós não podemos achar que está bem. Apenas nós precisamos ir além. E quando acabar, a oportunidade que vai ser dos nossos primos, Clarinha, dos nossos irmãos, amigos que não enxergaram e que não se renderam a esse amor. Essa é a resposta que eu procuro para a minha vida. E eu espero que os irmãos também procurem para as suas vidas. Porque esse amor alcançou a mim, como alcançou os irmãos.
mas eu tenho certeza que nós não somos o fim. Há algo além a ser feito. E eu quero ser um instrumento nas mãos desse amor, para gritar para o mundo inteiro que vale a pena render tudo, toda a nossa vida, aos pés do Senhor. Ainda que isso signifique abrir mão de tudo que eu tinha antes, ainda que isso signifique eu perder o que esse mundo me entregou, ainda assim vale a pena. Porque Ele vale muito mais do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. Se você puder, eu quero te pedir que você fique de pé, vamos orar. E diante de tão grande amor, eu espero que você saia daqui entendendo que privilégio, que alegria é essa, que privilégio é esse que nós temos, mas que vai se expandir para outros. Diga comigo, se depender de mim. Diga, se depender de mim, esse amor vai alcançar muitos outros. Em nome de Jesus. Aleluia.